Continua você. Recording in progress. Agora sim. Muito bem. Hoje de manhã, antes da Larissa e a irmã irem para o aeroporto, elas viajaram para São Paulo. Então, elas queriam comprar algumas coisas. Fui com ela a um supermercado, estava fechado. Eu disse: Olha, eu sei que o Aldi está aberto, então vamos passar lá. Fomos até lá e estávamos a ver umas coisas para comprarem e levarem para o Brasil, e apareceu um senhor bastante rude. Acontece em todo lado, não é? Eu fui empurrado, um homem assim grande, muito rude, e não sei bem o que aconteceu, até agora eu não percebi, mas eu pedi perdão ao senhor, olha, peço perdão, não nos apercebemos, estávamos a atrapalhá-lo ou não, mas o supermercado enorme, havia espaço para toda a gente. E depois começámos a conversar sobre isso. A Larissa, a sobrinha, que realmente as pessoas não estão bem, no geral, e reagem de uma forma intempestiva. Já há algum tempo que eu tenho estudado esse fenómeno, quando nós dizemos assim, aquela pessoa está irada, não é? Podíamos dizer sobre este homem está irado, mas há uns 10, 15 anos atrás comecei a estudar sobre isso, porque a Bíblia fala sobre várias características assim. E eu cheguei a uma conclusão que as pessoas não ficam iradas, elas têm a ira dentro delas. E às vezes há algum acontecimento que despoleta e a ira vem. E nós dizemos, ele ficou irado. Não, ele não ficou, ele é. E vive assim. Então falámos um pouco e aproveitei, porque a sobrinha da Larissa, acho que ela não é crente, pelo menos não frequenta alguma igreja, e aproveitei para falar um pouco sobre as características do crente. E os irmãos sabem, isto não é só, não tem a ver somente com pessoas que não são cristãs, isso tem a ver também mesmo com aqueles que têm Jesus no coração. É um pouco triste, mas temos que falar mesmo contra nós mesmos, porque acho que o Espírito Santo que habita dentro de nós é Ele que trabalha em nós e faz com que nós produzamos o seu espírito. E essas coisas como ira, aliás, no próprio livro que fala sobre o fruto do Espírito Santo, também fala sobre as obras da carne. E essas obras, em contraponto com o fruto do Espírito, não são de Deus. Mas, vocês sabem, nós também ficamos, não é? Os crentes ficam irados. E todas as outras obras da carne também. Mas isso não significa que estejamos certos. Não significa que estejamos certos. Por isso é que eu acho que no livro de Efésios, no capítulo cinco, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho. Portanto, é usada uma analogia aqui para que nós possamos entender. Notem, várias vezes ouvimos pregações sobre este versículo, sobre o vinho, não é? Mas este texto não é uma pregação sobre o vinho, não é? O que ele quer dizer é outra coisa. Então é uma analogia que é feita. E já sabem que eu digo isso várias vezes. Infelizmente, alguém pega no texto e faz uma pregação sobre o vinho, mas não há aqui qualquer intenção do autor da Bíblia para pregar sobre o vinho. O assunto é outro. Isto é como nós estamos a conversar e dizemos assim: olha, por exemplo, e nós damos um exemplo para que a mensagem que nós estamos a transmitir seja mais fácil de ser entendida. Portanto, o exemplo não é a nossa mensagem.
é para a compreensão, mas eu não percebo o porquê. Insiste-se que esta mensagem, que esta passagem fala sobre vinho, mas não fala. Então ele começa com a ilustração. Primeiro diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso é o que ele quer falar. Esse é o assunto. É o enchimento do Espírito Santo. Então ele come... não, então como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como é que isso funciona? Então previamente ele diz: assim como as pessoas que estão cheias de vinho, o vinho domina as pessoas. Então, vocês que estão cheios do Espírito, o Espírito domina as pessoas. Essa é a mensagem. E então eu lembrei-me de manhã, quando o homem tratou-nos muito mal, e eu pedi, olha, desculpa, ele continuou a falar, é estranho. Eu aprendi na vida, na prática e com experiência, quando pedimos desculpa, as coisas acalmam, não é? A Bíblia diz isso. Eu pedi desculpa e não acalmou, desculpa, não acalmou. Então, nós temos que manter a calma. Eu ainda disse para as duas senhoras, as duas meninas, viram, isto é um homem rude, rude. Eu disse, mas não todos os portugueses são assim. Mas temos portugueses rudes. E nós temos que manter a calma. Não faz mal. Afastamos e depois escolhemos o que nós então queríamos. E essa é a ideia. Quando nós somos habitados pelo Espírito de Deus, nós somos dominados pelo Espírito de Deus. É por isso que os comportamentos da carne vão sendo diminuídos. E ele continua, diz assim: Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito bom. Agora, a pergunta que pode ser feita é essa, e eu conversei até este fim de semana sobre isso. É, como é que eu posso ser cheio do Espírito? Como ele diz aqui, não vos embriagueis com vinho, ok? Como é que a pessoa se embriaga com vinho? Bebe, pronto, bebe mais do que a medida que deve ser e depois fica embriagado. E nós perguntamos, então, como é que nós podemos ser cheios? Esta é a mensagem. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu cresci numa igreja, essa é a minha experiência. E eu cresci numa igreja que durante anos foi-me ensinado como ser cheio do Espírito Santo. E durante anos eu tentei esse enchimento do Espírito Santo e nunca vi nada. Nunca vi nada. Eu frequentei várias reuniões, impuseram as mãos sobre mim, os meus amigos, éramos jovens e orávamos e punham as mãos. E realmente eu comecei a achar que havia qualquer coisa de errada comigo. Eu não conseguia, eu estava normal e continuavam a orar e pôr as mãos, passavam meses, passou tempo, eu estava normal, eu fiquei um pouco desanimado, pensei, eu não sou um homem espiritual, não sei bem o que é ser cheio do Espírito Santo. É interessante que, passado quase 50 anos ou 40 anos, eu ainda noto esse problema em muitos lugares da Igreja de Cristo. Os cristãos têm feito uma confusão enorme sobre o enchimento do Espírito. Algumas irmãs que têm assistido até conosco aqui durante estes tempos têm feito alguns estudos à parte sobre esse assunto do Espírito Santo por um entendimento completamente errado sobre o enchimento do Espírito Santo. Então, nada melhor, meus irmãos, do que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como é que o Richard, ou a Hilda, o Emanuel, como é que podemos ser
cheios do Espírito Santo ou dominados pelo Espírito Santo. Porque se a mensagem está na Bíblia, é porque existem momentos na vida ou cristãos, em certos momentos, não estão cheios do Espírito Santo, porque a mensagem está cá. Enchei-vos. Nós não podemos dizer assim, este versículo, este mandamento é para os descrentes. Não, tem que ser para os crentes. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, isto é um mandamento para os cristãos. E encontramos três maneiras aqui nestes versículos de como devemos ser cheios do Espírito Santo. Pelo menos aqui nestes versículos. Vamos comigo. Versículo 19. Portanto, versículo 18 termina assim: Mas enchei-vos do Espírito Santo. E vocês sabem que a Bíblia, quando foi escrita, aqui tem versículo 19, mas versículo 19 não existe. Esse número 19 é uma coisa que os copistas colocaram, não é? Capítulo 5, versículo 19, não existe. A carta é uma carta escrita, seguida. Então isto é seguido. Diz, enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos. Agora, não há nada extraordinário. Pastor, é isso? Sim, está cá na Bíblia. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu lembro algumas vezes que eu preguei e ensinei lá na escola bíblica de nova geração e na outra escola bíblica de GDL. Quando eu ensinava, as pessoas estavam à espera de uma coisa assim miraculosa. Mas é isso, Pastor Beto. Sim, está aqui, vamos ler outra vez. Enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós. Ok, então, primeira coisa, relacionamentos. Não há enchimento do espírito se não houver relacionamentos. É difícil, ou vamos dizer, é difícil haver enchimento do espírito se não houver relacionamentos. E relacionamentos não é necessariamente estar no mesmo espaço, não é? Há pessoas que estão longe durante uma semana, ou durante horas, ou durante meses, ou em geografia, estão longe, mas têm relacionamento. Então, relacionamento tem a ver com adoração, porque nós temos que ver o contexto da época. O contexto, falando entre vós com salmos. Os salmos naquela altura eram os momentos de adoração, os momentos de louvor, porque depois ele continua entoando, louvando de coração. Isso não é de espetáculo. Percebem? Não é um espetáculo de cantores, uma coisa espetacular. Não tem a ver com isso, é de intimidade. Em salmos, entoando e louvando o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, uma coisa que eu noto que tem faltado na Igreja de Cristo é isso: adoração em relacionamentos. Relacionamentos. Vocês sabem que recebemos aqui o irmão Eugênio durante 8 dias. O Emanuel esteve com ele, a Hilda passeou com ele, o irmão Fausto veio visitar, a Juliana, aquela a veterinária, a Sofia, e viemos e fomos passear e jantamos, almoçamos e tudo. O Eugênio, quando veio, ele ia ficar esses dias e o alvo dele era a Alemanha. Quando ele foi embora, ele disse: eu queria ficar. Eu queria ficar, pastor. Acho que a Hilda estava connosco neste dia. O melhor momento da viagem foi estar com os irmãos aqui. Ele queria ver a Juliana, o Fausto, foi ver o irmão Santos, disse: Vamos lá ver o irmão Santos. Foi uma alegria incrível. O Fausto veio para vê-lo e jantámos juntos. Ele disse isso. Foi o melhor momento da viagem, essa comunhão. Imagina, mas ele mora lá em Petrópolis. É, deve ser 8 horas de voo daqui, é muito longe. Como é que nós
temos uma comunhão. E ele estava a dizer com grande alegria, ele assim, eu faço parte desta igreja há 5 anos. Eu nem lembrava o tempo, mas é 2020. Eu já sou fundador há 5 anos. Eu fiquei, realmente a Bíblia tem razão. Nós é que nos esquecemos. Os relacionamentos. E a mesma coisa, Larissa e a sobrinha estiveram cá só 2 dias, eu nem consegui estar com elas, só uma noite ou outro dia eu tinha aulas. Foi tão bom, tão bom, tão bom. E ofereceram um presente, o Eugênio também deixou um presente. Ah, o Eugênio deixou-me um jogo de xadrez, comprou um xadrez, que eu disse que é para eu aprender a jogar mais, porque ele ganha sempre os jogos. Já fizemos dezenas de jogos, eu ganhei um só, ele ganhou todos. Então é preciso praticar mais. Mas é esse tipo de relacionamento, é o que está a falar aqui. Esse tipo de louvor, relacionamento. Quando nós nos encontramos, o que é que falamos? Falamos sobre Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus, a salvação em Deus, sobre a vida futura, a eternidade. É uma coisa incrível. E é isso. E nós perguntamos, mas pastor, não está a falar de ser cheio do Espírito Santo? Sim, mas está aqui na Bíblia. Isso é cheio do Espírito Santo. Não é uma coisa espalhafatosa. E é interessante, estávamos a falar com o Eugênio também, alguma coisa assim, e ele lembrou de uma passagem do profeta Elias, quando estava escondido lá na gruta, e perguntaram sobre Deus, e veio tempestades enormes, e Elias disse: Deus não está cá. E vieram mais trovões, e Deus não está cá. E quando apareceu o silêncio, ele disse: Deus está aqui. Não é? Então, muitas vezes, a comunhão com Deus não é necessário uma coisa assim tão doida da vida, não é? É uma comunhão. Lindo, ler salmos. Imagino, eu posso imaginar irmãos encontrarem-se e lerem salmos e cantarem e estarem juntos. Então, a primeira coisa é essa que tem faltado e temos que praticar mais. A segunda coisa também está cá. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está cá. Mas o tema não é o mesmo. O tema não é o mesmo. O tema de enchei-vos do Espírito. Ok, como? Dando graças. É fenomenal, irmãos. Dando graças significa o reconhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, dando graças. Quando nós começamos a dar graças a Deus, começamos a ficar mais espirituais. O espírito começa a habitar, ele já habita, mas há um desenvolvimento da habitação do espírito. Se nós não tivermos esse espírito de gratidão na vida, podemos criar amargura. Podemos criar amargura em nós, insatisfação em nós. Por isso a Bíblia diz: então, enchei-vos do Espírito. Como? Dando graças, orando, dando graças, espírito de gratidão. Nós precisamos de reconhecer que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Então, quando nós nos juntarmos, é por isso que eu gosto disso. Quando estamos juntos, às vezes há um tempo, alguém quer partilhar uma coisa, alguém tem um pedido de oração, porque é nesse tempo que nós damos graças e nós oramos a Deus. Imagina, irmãos, se nós fizéssemos isso mais vezes. Ontem eu fomos lá a Cascais de manhã, fiz 4 trabalhos para a universidade, 4 trabalhos. Saí de manhã só às 9 da noite, 9h30 é que eu jantei. Não almoçamos, não almoçamos, trabalhamos seguido. Pois eu gostava de estar com as duas irmãs que iam para o Brasil hoje.
fui buscá-las, fomos lá a Lisboa jantar. E então a sobrinha estava a fazer perguntas, conversávamos e eu falava algumas coisas sobre a minha crença em Deus, a minha maneira de ser. E era tudo diferente e ríamos e ríamos, porque elas também perceberam que para mim, mais do que qualquer rituais da Igreja de Cristo, a comunhão com Deus é a coisa mais importante. A comunhão, o espírito de gratidão é a coisa mais do que qualquer ritual. Mas, Pastor Beto, vocês agora não têm um prédio, fazem os cultos assim online? Sim, a igreja não é um prédio. Podemos ter, é uma bênção. Mas a igreja são pessoas. São pessoas. E é com as pessoas que nós temos que desenvolver essa gratidão, esse espírito de gratidão dentro de nós. E mais, não termina aqui. A mais difícil, quer dizer, acho que todas são difíceis, mas esta é difícil também. Versículo 21, é o mesmo assunto. Enchei-vos do Espírito. Realmente, eu não sei se nós conseguimos cumprir essa versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Eu não sei se nós conseguimos, né? A rebeldia é muito grande. Sujeitando-vos uns aos outros. Eu não li a última parte ainda, e assim os irmãos podiam ficar assustados. Sujeição. Já sabem aquela más interpretações que existe. A mulher esteja sujeita ao marido. Depois pregam. E pronto, é tudo errado. Tudo errado e dizem coitadas das mulheres, eu tenho pena à volta do mundo. Muitas são escravizadas pelos maridos, baseado naquele versículo, mal lido, mal interpretado, aproveitado por homens maus para subjugar as mulheres. E diz que a Bíblia diz, e é uma grande mentira, porque a Bíblia não diz, porque carece de uma interpretação com humildade, como este versículo aqui sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebem? Se não lemos esta última parte, quer dizer, vamos subjugar uns aos outros. Não é isso. No temor de Cristo. Quando nós, como corpo, tememos a Cristo, não há espírito de aproveitamento, nem há espírito de superioridade, nem há espírito de maldade. Então, esse é o mesmo assunto quando mulheres sejam sujeitas ao marido. Porque o marido ama a mulher. Isso explica tudo. Percebem? Um marido que ama a mulher não vai sujeitá-la. Tem que ser tudo lido. Mas lê uma parte, mulheres estejam sujeitas, e lá vão elas, coitadinhas. Não, mas espera aí. É uma sujeição na base do amor que o marido tem. E quem ama não faz mal a ninguém. Quem ama não faz mal a ninguém, quanto mais a sua esposa. Assunto resolvido. É simples de ler os versículos da Bíblia. É como aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a sujeição que nós temos que ter uns para com os outros é baseada no temor de Cristo. Todos estamos sujeitos ao temor de Cristo, uns aos outros. E é fácil. É assim que nós, quando alguém precisa de ajuda, nós vamos ajudar. Isto é uma sujeição. Percebem? O irmão Eugênio vem, pastor, preciso de um quarto para ficar, ou alguém pode ir comigo para comer bacalhau. Isso é uma sujeição no amor de Cristo. Alguém pode dar uma boleia com o seu próprio carro, vai até lá. É uma sujeição no temor de Cristo. Percebem? E isso, agora nós vamos perceber, irmãos, isto é ser cheio do Espírito Santo. Imaginem assim, imaginem
Uma igreja que ora, uma igreja que ora, que adora a Deus, tem relacionamentos genuínos, uma igreja que tem gratidão, famílias cristãs gratas a Deus pelo que são. Imagine grupos de irmãos sujeitos ao temor de Cristo, unidos uns aos outros. Não há espiritualidade maior do que essa. E nós temos perdido isso. Eu li um pouco esta semana o livro de Atos. A igreja em Atos era assim. Eles andavam, eu estava a falar com a Larissa sobre isso também, ou ela. Eles andavam nas casas uns dos outros, não é? Eu não sei como é que eram as igrejas naquela altura, não tenho ideia da estrutura, construção. Provavelmente não havia construção, era nas casas, nas praias, eles reuniam. E nós precisamos de resgatar essa espiritualidade. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém.